Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Lembrando que estamos fazendo isso com base na parábola do semeador, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, dos versos 1 até o verso de número 20. E olha aqui, nós já vimos algumas interpretações e verdades sobre esse texto. E continuaremos hoje avançando em conhecimento do que Jesus explica sobre a parábola do semeador. E hoje chegamos ao tipo de coração impulsivo ou o terreno rochoso, que está descrito no verso de número 5, mas que Jesus explica nos versos 16 e 17. Olha só como está escrito: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus vai explicar que tipo de solo é esse nos versos 16 e 17 do mesmo capítulo 4. Vai dizer assim: semelhante são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Aqui nós percebemos que os ouvintes de coração insensível já preparam o caminho para os ouvintes de coração impulsivos, logo em sequência. E aqui eu quero falar sobre esta ideia do terreno rochoso. Eu conheço uma terra, pelo menos eu andei sobre aquela terra. O meu tio, ele plantava algodão também, e uma parte da terra que ele plantava algodão era extremamente rochosa. Tinha muitas pedras sobre a terra, mas a preocupação não são essas pedras soltas, mas havia uma parte do terreno onde havia uma rocha muito grande e que era coberta por uma fina camada de terra. E esta cobertura fina de terra, ao lançar a semente, fazia com que a semente germinasse rápido, mas também tornava aquela parte da terra improdutiva, porque as sementes não conseguiam fixar raízes. É exatamente o que nós temos descrito aqui nesse texto. Observe que neste caso particular, tanto Marcos faz uso da palavra imediatamente, ele faz isso duas vezes. E nós podemos entender que se refere a pessoas que agem sem refletir. São pessoas que logo aceitam a palavra e que inclusive aceitam essa palavra com alegria. Quem conhece alguém assim? Você pregou a palavra, pregou o evangelho para ela, falou de Jesus para ela e ela com grande alegria e rapidez aceitou e quis logo ir para a igreja com você e logo se declarou crente, Quem conhece alguém? Mas aqui o que Marcos está querendo dizer é que a mesma velocidade que essas pessoas têm para aceitarem o Evangelho, para dizerem que entendeu o Evangelho, elas também têm a mesma rapidez para se apartar da palavra de Deus. A ideia aqui é que essas pessoas são enganados, eles são apanhados aí pela aflição e a perseguição, e assim eles são levados a deixar o que no começo tinham abraçado com tanto entusiasmo. São pessoas que acham que a vida cristã, a caminhada cristã, é uma caminhada de oba-oba, de grandes conquistas, recheada de bens materiais, de nunca ficar doente, de nunca serem perseguidos. Eles não são crentes autênticos. Se tivessem sido crentes autênticos, não teriam sido enganados de maneira definitiva. O crente, ele precisa saber que por causa da mensagem do evangelho, ele poderá se achar em meio a aflições ou em meio a perseguições, onde há um sofrimento real, e às vezes esse sofrimento ele é causado sim pelo inimigo, mas às vezes o sofrimento também é o próprio Deus quem nos traz para que possamos de alguma forma ser provados e aprovados. Agora, quando tudo isso ocorre por causa da mensagem de Deus, da palavra de Deus, a perseverança é a marca do cristão verdadeiro. Então, assim, naturalmente que a perseverança que aqui se exalta, ela é implicitamente genuína. Ela deve ser
praticada por amor a Cristo, por amor a nós mesmos e por amor aos nossos irmãos. Ela deve ser uma atitude positiva, né? Aquela atitude que nos leva a sofrer por amor ao Senhor, por amor à sua palavra, por amor ao seu povo e por amor à causa de Jesus Cristo. E por amor a nós mesmos. Por que por amor a nós mesmos? Porque ao desobedecermos a palavra de Deus, somos nós os principais prejudicados. Vejamos que as pessoas simbolizadas pela semente que caiu no solo rochoso, elas careciam dessa persistência, pois parece que elas nunca levaram a sério os exemplos da palavra de Deus, de pessoas que sofreram, por exemplo, José, né? José do Egito, Ruth, Estevão, que morreu apedrejado, o próprio Paulo, que foi açoitado várias vezes, passou por situações terríveis. Então, assim, parece que para estas pessoas a palavra lealdade não estava dentro do vocabulário delas. E aí parece que eles são mais parecidos com o Demas, né? Que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, que o abandonou amando mais o presente século, né? E aqui é interessante que o William Hendrickson, ele faz um comparativo. Ele fala que, como exemplo deste tipo de amigos, que são volúveis, superficiais, ele vai dizer, não é lógico supor que entre a multidão que gritava Hosana para Jesus, lá em Marcos 11, 9, houvesse também alguns que poucos dias mais tarde gritariam e gritaram, crucifica-o. Crucificam? É interessante pensarmos nisso, né? Então, são pessoas que gostavam, que ouviram a mensagem de Jesus e até seguiam Jesus, mas vindo a perseguição, eles não aguentaram, eles abandonaram. E é isso que eu e você precisamos refletir hoje. A palavra de Deus está nos ensinando a não sermos impulsivos, pessoas que abraçam a fé rapidamente, que professam Jesus rapidamente, mas só olhando para os bens, olhando para aquilo que é legal para nós, sem se preocupar com as perseguições, os problemas que, ao abraçar a fé, contraímos também, porque há responsabilidades àqueles que abraçam a fé em Jesus Cristo. E lá em 1 João, aqueles que abandonam a palavra rapidamente, descreve-se muito bem lá em 1 João 2,19. Vem ao caso dizer que eles saíram de nós, mas realmente jamais pertenceram a nós. É João dizendo sobre aqueles que abandonaram. Quanto aos crentes genuínos, é importante lermos João capítulo 10, os versos 27 e 28, que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Os que antes tinham sido meros aderentes externos, que nunca foram seguidores genuínos, porque a sua profissão de fé, não brotava de convicções internas, eles eram sem raiz, ou seja, era como a semente lançada naquele terreno rochoso, ou aquele terreno onde havia uma rocha por baixo e uma fina camada de terra por cima, onde a semente germinava, mas não tinha onde fixar raízes. Espero que você tenha compreendido essa porção da palavra no dia de hoje e que o seu coração não seja assim como esse terreno rochoso, mas que a palavra de Deus encontre espaço para fincar raízes profundas e fazer aquilo que ela deve fazer em mim e em você. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!